Boa tarde a todos. É muito bom estar em São Paulo. Quer dizer, não é, toda a gente aqui sabe que eu sou carioca, portanto, mas sim, mas eu gosto de vir a São Paulo. É muito bom estar aqui hoje, especialmente por duas razões. Porque este é o primeiro livro da Tinta da China Brasil de um autor brasileiro. A Tinta da China Brasil está a trabalhar aqui no Brasil desde 2012 e até agora só publicou autores portugueses. A nossa estreia é o Gustavo Pacheco, que, para além do mais, foi publicado primeiro em Portugal do que no Brasil. Como é que isto tudo acontece? E para além do mais, é o primeiro autor que a Tinta da China de facto descobre, ou seja, que nunca tinha publicado antes, que não tinha nenhum livro anteriormente publicado. Toda esta conjunção só aconteceu porque de facto este livro é um livro especial e o Gustavo Pacheco será, se não é já, um grande escritor. E eu, modéstia à parte, não serei uma visionária, mas de facto quando comecei a ler percebi imediatamente que não hesitei em querer publicá-lo. A primeira vez que eu conheci o Gustavo por razões profissionais noutro âmbito foi devido ao Gustavo Pacheco que eu consegui chegar à herdeira do Nelson Rodrigues e publicar Nelson Rodrigues em Portugal, que era uma ambição que eu tinha desde 2008. E foi de facto em Óbidos que eu conheci o Gustavo, que estava em funções de governo, trabalhava no Ministério da Cultura. Eu falei-lhe disso e ele disse-me, mas eu acho que consigo o contacto. E eu andava há anos atrás da confusão que são os herdeiros do Nelson Rodrigues. E de facto consegui e portanto desde já estou muito grata por isso. Depois numa conversa de Messenger no Facebook, eu perguntei-lhe porquê que o teu avatar é Axolotl, porquê que o teu nome não é Gustavo Pacheco e o teu avatar no Facebook é Axolotl Brasil. E ele respondeu-me, tens 10 minutos? Eu disse, sim, e enviou-me um conto. Eu não fazia ideia que o Gustavo escrevia. E quando li o conto, eu disse, isto vai já para a Granta. Portanto, foi assim, o Gustavo publicou primeiro na Granta, que na altura era só Granta Portugal, e depois, no ano passado, disse-me, eu queria que tu lesses o meu livro de contos. E, portanto, foi esta a conjuntura de como isto tudo aconteceu. Os contos do Gustavo, eu não sou crítica literária e, portanto, e acho que nem me cabe a mim. Eu acho que a partir do momento em que eu assino um livro, a partir do momento em que está o logotipo da Tinta da China, eu estou a assiná-lo, eu estou a calcioná-lo e, portanto, não direi, mas digo só que, de facto, considero o Gustavo um grande escritor, vai ser um grande escritor, fez este primeiro livro, a crítica em Portugal já foi excelente, ninguém o conhecia de lado nenhum, e aqui eu tenho a certeza que será também, porque os livros só agora é que estão a sair para os críticos e, portanto, só agora é que o livro saiu esta semana, para nós podermos fazer o lançamento no Rio e agora aqui em São Paulo e conciliarmos agendas. Entretanto, eu queria só dizer mais duas coisas. A Tinta da China está também a fazer a Granta em língua portuguesa. E a Granta em língua portuguesa faz todo o sentido. Aliás, o facto do Gustavo ter publicado a primeira vez na Granta Portugal e a Granta Portugal já ter publicado 3 autores brasileiros, isto tem tudo uma lógica, o que a Tinta da China está a fazer ao abrir no Brasil, ao publicar no Brasil autores brasileiros, muitos deles desconhecidos, e está aqui a Eliane,
Estive aqui há pouco o Prata, que eram desconhecidos em Portugal, e de facto eu considero que é muito importante que sejam conhecidos, e depois, quando são lidos, as pessoas gostam, a crítica é boa, e portanto faz todo o sentido esta ponte que eu estou, na minha modéstia, com aquilo que consigo, a tentar construir. E, por outro lado, trazer para cá autores portugueses que não estavam publicados, como o Herberto Helder, que foi um sucesso aqui, está em segunda edição, foi considerado livro do ano, mas também o Eduardo Lourenço, estou a publicar Pessoa, vou publicar 1000 páginas agora da Sofia de Melbreiner, publiquei Agostina, ou seja, autores que os brasileiros também ouviram falar, mas de facto não estavam disponíveis nas livrarias. Para além disso, autores mais recentes, como a Dulce Maria Cardoso, ou o Ricardo Araújo Pereira, ou outros autores que vamos publicar recentemente. E isso tem a ver com o projeto Granta, e por isso, quando aqui no Brasil a Objetiva deixou cair, ao ser comprada, deixou cair a Granta Brasil, eu fui falar com a dona, que é uma inglesa, a dona da Granta, mãe, e fui-lhe perguntar porque é que eu não poderia fazer então a Granta Portugal-Brasil. E aí pensei, fui um pouquinho mais ambiciosa e disse, não, a Granta em língua portuguesa, porque eu também quero que ela chegue à África. E, portanto, o que me interessa é todo o mundo que escreve em português e que lê em português possa ler os autores exatamente na grafia em que escrevem, em todo o lado, simultaneamente. Isto para vos falar um pouquinho do projeto que é a Granta. A Tinta da China está aberta a receber manuscritos de contos, ou poemas, ou ensaios, ou reportagem de brasileiros, para saírem logo na Europa e o mesmo e vice-versa. E agora vou passar a palavra ao Gustavo, porque já estou a ser muito chata, agradecendo-lhe em primeira mão, primeiro ele ter apostado em mim, porque o Gustavo seria publicado por qualquer editora brasileira gostaria de ter este livro, e ele deu-me a mim, e eu estou-lhe muito grata por isso. Muito obrigada. Alô. Obrigado, Bárbara, pelas palavras aí. Fico até com vergonha de falar depois. E obrigado pelo Antônio e todo o pessoal da Tapera aqui por receber a gente nesse espaço tão especial, tão bacana, que é a Tapera. Eu já vou falar do livro, mas antes de falar do livro, eu queria pegar um mote do que a Bárbara está falando, que eu acho tão ou mais importante do que o livro. Eu fico muito, muito feliz que as coisas tenham acontecido da maneira como elas aconteceram, como estão acontecendo. Não foi planejado, mas estão acontecendo assim. Eu acho sintomático de um desejo assim que existia em mim. E eu acho que eu reconheci um desejo semelhante na Bárbara também. Então a gente tem uma afinidade muito grande. Eu sou diplomata de carreira, trabalhei com promoção cultural do Brasil em vários países latino-americanos, na Argentina, no México, onde eu morei. Então estou nesse meio aí há algum tempo, e uma coisa que sempre me espantava e sempre me incomodava muito, e continua me incomodando, é a dificuldade que o Brasil tem de fazer pontes diretas, às vezes, com países que não são aqueles países considerados como o centro da produção, da difusão cultural no mundo. Estou falando Europa, Estados Unidos, mas não é qualquer Europa, não é a Bulgária, não é nem mesmo Portugal, né? Estamos falando de França, Alemanha, Inglaterra e tal. E eu vi, ao longo dos meus anos, primeiro como diplomata, depois no Ministério da Cultura, onde eu também trabalhei na área internacional, eu vi o mesmo processo se repetindo inúmeras vezes, que era um livro brasileiro para ser publicado na Argentina ou no México, ou até mesmo em Portugal. Às vezes ele precisava receber alguma espécie de chancela nos Estados Unidos, precisava ter sido traduzido para o inglês antes, ou precisava ter sido traduzido para o alemão antes, para ir
para ir aparecer. Isso não acontece só com livros, acontece com filmes também. A melhor maneira de um filme brasileiro passar num país latino-americano é ser indicado ao Oscar, né? Então eu pensava, pô, por que é tão difícil fazer conexões diretas? Por que as conexões têm que ser sempre triangulares, né? Eu tenho que passar pela matriz, receber um selinho, depois pode passar para ali. Por que a gente não pode criar conexões diretas entre o Brasil e os países latino-americanos e também entre o Brasil e Portugal, entre o Brasil e os países de língua portuguesa na África, que são os seus parceiros naturais? Assim, para mim sempre teve muito claro isso. Então, essa sempre foi uma vontade, uma determinação minha. A gente procurou fazer isso no Ministério da Cultura, no pouco tempo que tivemos lá. Enfim, então eu acabei me vendo na posição de ser um pouco uma manifestação do meu próprio desejo, né? Eu não tinha pisado em Portugal até 3 anos atrás. Eu nunca tinha pisado em Portugal. E aí, depois que eu pisei em Portugal, eu não consigo mais ir embora de Portugal. Estou indo a Portugal todo ano lá, então a gente estabeleceu um vínculo ali umbilical. Estou tirando a minha cidadania portuguesa agora, uma coisa. E essa é uma experiência que eu já senti várias vezes, que eu vi acontecendo várias vezes. Depois que você consegue estabelecer esse vínculo direto, sem mediadores, a coisa flui com uma naturalidade muito grande, né? Então, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Não acredito em coincidências, né? Então, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu acho uma coisa curiosa da difusão do livro, a Bárbara não mencionou, mas é que a gente tinha planejado que o livro sairia no Brasil antes e depois sairia em Portugal. E acabou, não sei exatamente o que houve, algum problema interno da editora. Quando eu vi o livro, já estava em Lisboa. Um amigo meu me ligou e disse: eu vi o seu livro aqui, mas eu ainda não vi o livro. Um amigo meu comprou o livro em Lisboa antes de eu ver o livro físico na minha mão, né? E foi uma coisa meio surpreendente, e o livro começou a receber boas resenhas lá. Eu não conhecia ninguém em Portugal, não conheço pouquíssima gente lá. Então foi tudo muito surpreendente, mas, de novo, acho que essas coisas não acontecem à toa. Foi porque eu tinha que... Pediram-me quais seriam as 3 grandes apostas da tinta da China em 2018. E começou tudo a pressionar-me. Eu disse, pela primeira vez, nós vamos publicar um novo autor. Isso é uma grande aposta para mim, pessoalmente. E então eu disse, vai sair no primeiro trimestre. Eu quero que saia já no primeiro trimestre, porque a outra será o novo romance da Dulce Maria Cardoso, que eu estou à espera há 7 anos. Portanto, foi pensado. Embora para ti eu percebo que tenha sido um pouco... Como é que é? Eu dou o livro à editora e ela publica primeiro lá na Europa. Mas não foi assim, porque eu depois vim logo a correr publicar aqui. Reparaste nisso. Mas também tem a ver com outra coisa que tu estavas a dizer, e que eu acho muito absurda, e estou constantemente a manifestar-me com os políticos, porque são eles, é a forma como Portugal sempre geriu tão mal a língua portuguesa no Brasil. E é contra isso, a nossa maneira, há várias pessoas que estão nesta tribo. O Gustavo é uma delas, o Paulo Werneck é outra, que agora a 451 do Paulo Werneck vai começar a ser vendida em Portugal, porque eu vou levar para lá. Ou seja, somos pessoas que acreditamos que, de facto, esta barreira não faz sentido. Eu sei que li Jorge Amado traduzido. Foi assim que eu o li. Eu li Jorge Amado traduzido. Eu, quando compro um livro estrangeiro, quando eu compro um livro inglês, os direitos são só para Portugal, porque alguém está a comprá-los também no Brasil, e nós estamos a pagar 2 traduções, estão a existir 2 traduções. Isto não acontece em mais lado nenhum. Não acontece com a Espanha, em que uma tradução vale para todos os países da América Latina. Não acontece em Inglaterra. Não acontece em França. Eu acho isto há aqui um erro político gravíssimo, e cada vez mais eu sinto que me entendem
quando eu chego ao Brasil, e eu acho que isso tem a ver com o facto das pessoas estarem a ler mais em português, em português de Portugal. E com o facto, para nós era mais simples, porque nós sempre tivemos as novelas, mas aqui eu chego e as pessoas acham que eu sou argentina. Então, em São Paulo é incrível, respondem-me sempre em espanhol. Eu penso, não. E em Porto Alegre também, toda a gente me respondia em espanhol. Eu dizia, mas eu estou a falar português. Então, eu acho que quanto mais nós nos lermos, quanto mais nós conversarmos, quanto mais houver partilha, sem perdermos a identidade de cada um, ou seja, enriquecemos imenso e vamos ganhar muito mais. A minha língua hoje é muito mais rica, desde que eu estou a vir frequentemente ao Brasil, do que há 7 ou 8 anos atrás. Desculpa interromper-te. Acho ótimo. Tem uma história que eu acho que ilustra isso de maneira muito boa, que tem um livro do Miguel Sousa Tavares chamado Equador, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que foi um best-seller no Brasil, vendeu mais de 100 mil cópias aqui no Brasil, um best-seller no mundo todo, traduzindo vários idiomas e tal. E eu me lembro de alguns anos atrás, ler no jornal, a RTP fez uma minissérie, essa minissérie foi comprada pela TV Brasil, vai ser exibida aqui. Eu falei, nossa, vai chover, né? Finalmente, né? Vai passar algum produto televisivo português na TV. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei foi, vamos botar legenda. Porque todos os filmes portugueses que eu vi no cinema aqui na minha vida tiveram legenda. Eu falei, tudo bem, é o preço que você paga e tal, não sei o quê. E aí passou o tempo, um dia, eu, trocando o canal da TV, eu via a minissérie, liguei lá, estava a minissérie, não tinha legenda, estava dublado. Mas dublado assim ficou parecendo novela das 6, novela de época, assim, sabe? Pessoas falando, eu falei, aquilo ali me encheu de uma tristeza, mas me deixou num jeito, eu falei, cara, isso aí é jogar a toalha completamente. E quando eu estive lá em Lisboa com o ministro Juca, e a gente teve um encontro com a RTP, eu não perdi a oportunidade. Estava lá o diretor-geral, o presidente da RTP, eu perguntei, por que vocês dublaram? Ele falou, cara, nós fizemos testes de compreensão e descobrimos que a compreensão era pequena, perguntamos para o diretor, ele topou dublar, dublamos. Assim, eu falei, cara, se a gente não fizer nada em 2 gerações, vão ser 2 idiomas completamente ininteligíveis. Exatamente. É que uma das questões que eu acho que Portugal não percebe é que a qualquer momento pode haver um governo brasileiro que diga acabou a língua portuguesa, nós passamos, a nossa língua passa a chamar-se brasileiro. E acabou. Todos estes argumentos estão a ir, ou seja, todo o trabalho que está a fazer está a ir ao encontro disto. O que é completamente absurdo, porque é óbvio que nos entendemos, é óbvio que é a mesma língua. Eu estive recentemente na Galiza, e na Galiza eles têm editoras a editar em português. Português de Portugal. Eu disse, mas eu gosto tanto do galego, mas porquê? Eles, não, porque o português vem do galaico ao português, que aliás é verdade, e nós queremos ir à origem da língua e queremos... Eu disse, isto é incrível. Há aqui um movimento de galegos, de escritores galegos que se recusam a escrever, já não vou falar no espanhol, que é o demo, não é? Não se pode falar em Espanha, na Galiza, mas eles já não querem o galego, eles querem o português. Então, eu penso assim, mas essa história que tu contaste é completamente paradigmática da forma, porque a mim disseram-me o mesmo. Disseram-me, mas tu vais publicar autores portugueses sem adaptares, sem traduzires, é que ninguém vai entender nada. E aí há 2 opções. É considerar que o leitor é burro ou considerar que o leitor não é burro. E eu considero que os leitores não são burros. É óbvio que eu não estou a publicar para 200 milhões de pessoas. Mas é óbvio que se eu publicar em português de Portugal, e se ele for passando, é mais fácil entendermos. E o mesmo acontece no Brasil. Foi curioso no processo aí da edição do livro, porque várias vezes eu recebia mensagens da Madalena, que faz a preparação de texto, dizendo, mas vem cá, é boemia mesmo? Não é boêmia?
que é Boêmia, com acento. Falei, não, no Brasil é Boemia mesmo, pode deixar. Mas vem cá, não é dedo anular mesmo? Não é anelar? Eu falei, não. Aí eu mandava outro e-mail dizendo, mas anelar vem de anel. Aí eu insisti e falei, mas anular vem de anulos, com 2 L's, que é anel em latim, não sei o que, está aqui a abonação do dicionário e tal. Então, o livro está escrito em brasileiro. E assim como o fato de um livro estar escrito, o livro do Pedro Razamentos, ou da Alexandra Coelho, ou de tantos outros autores portugueses, o Walter Ugumãe, que teve um sucesso extraordinário aqui, não terem nenhuma correção para o leitor brasileiro, eu também espero reciprocidade nesse sentido. E, na verdade, não tem razão nenhuma para imaginar que não exista essa reciprocidade, essa abertura, né? A não ser a implicância de um segmento muito minoritário. Assim. Mas, falando especificamente do livro, mas sem deixar de lado o assunto que a gente está falando também, porque eles estão conectados, é um livro que foi escrito ao longo de muitos anos, e então ele reflete assim, ele tem, espero, uma certa unidade, mas essa unidade não foi proposital, não foi construída desde o início, ela foi sendo descoberta, encontrada ao longo de vários anos. Antes de ser diplomata, eu fui antropólogo, muitos anos, ainda me considero muito antropólogo, fui muito feliz como antropólogo, gostava muito do que fazia, fui para a diplomacia por outras razões que não cabe aqui, mas eu acho que o livro reflete um pouco muitos anos de leituras, muitos anos de experiências pessoais no campo da antropologia. Fiz trabalho de campo em muitas regiões do Brasil. E aí tinha 2 coisas que me chamavam a atenção, que sempre me ficava ali com um bichinho na orelha. Assim, uma coisa é o seguinte, tem uma historiadora americana chamada Mary Louise Pratt, que ela tem um texto, já tem 30 e tantos anos esse texto, que é um texto muito interessante, que ela se pergunta assim, falando dos textos de antropologia, né, das etnografias, né, como é que gente tão inteligente, viajando para lugares tão interessantes, conhecendo pessoas tão interessantes, vivendo situações tão diversas, que fazem a gente pensar e tal, escrevem textos tão chatos. Essa é uma pergunta que ela faz. E é uma pergunta que eu me fazia, porque eu tive que ler toneladas de etnografias durante o meu doutorado, e eu conseguia assim, peneirar naquelas etnografias as histórias de vida, as coisas, os episódios. E eu ficava pensando, por que tem que ser sempre essa coisa tão seca e dura, né? E eu ficava com pena. Eu ficava com pena de tantas histórias interessantes estarem perdidas. Você ter que garimpar no meio de uma etnografia de 400 páginas uma história, uma anedota vivida, uma pérola filosófica ali. E eu comecei isso por um lado, né? Na minha tese de doutorado, eu tentei quebrar um pouco isso. Eu trabalho bastante com narração, né, na minha tese. Eu conto histórias na minha tese. Mas tem um outro lado também que me provocou, que era todo assim, um lado negro da antropologia, o lado negro da razão ocidental, né? As histórias tristes, as histórias encobertas, as histórias varridas para debaixo do tapete, né? Quer dizer, quanta destruição, quantos sofrimentos estão envolvidos na construção do museu, por exemplo, né? E quanta destruição, quanto sofrimento estão envolvidos ou estão diretamente relacionados à produção do conhecimento científico ocidental. Então, isso também era uma questão sempre que me provocou. Então, acho que o livro ele parte um pouco dessas duas coisas que sempre me chamavam a atenção. Então, aí você tem histórias que atravessam muitas situações no tempo e no espaço, né? Tem histórias que acontecem 3 ou 4 séculos atrás, tem histórias que acontecem hoje em vários lugares do mundo. Poucas dessas histórias têm a ver com a minha experiência pessoal. Algumas dessas histórias foram pinçadas da etnografias de colegas, de amigos, né? Um amigo em particular, que eu agradeço no final, que eu
eu usei a dissertação dele, a tese de doutorado dele sobre primatólogos. Ele me ligou emocionado, dizendo: pô, agora finalmente o livro vai ter muito mais leitor do que a minha tese. Minha tese foi lida por pouca gente, tal. Agora estou muito feliz e emocionado, então, com você ter conseguido extrair um material diferente da minha tese, tal. E às vezes também episódios históricos, coisas que eu lia, assim, notas de pé de página no livro de história, e aquilo ali, eu ficava com aquilo ali na cabeça muitos anos. E essas histórias tiveram um tempo de gestação muito longo. Tem histórias aí que eu comecei a ideia da história, tive 20 anos atrás, e aí ficou ali matutando, ali, digerindo e tal. Eu quero tratar desse tema, eu quero mencionar isso aqui, mas como que eu vou trabalhar? Então, às vezes, levou muito tempo para algumas dessas histórias virem à luz. Espero que não leve mais 20 anos para fazer o outro livro. Mas eu tentei um pouco trabalhar com situações muito diversas, né, que não foi, de novo, não foi planejado essa diversidade, mas foi um pouco uma compilação dos meus interesses, ou das notas de pé de página que eu fui anotando ao longo do tempo, as coisas que me faziam pensar. Mas também foi uma tentativa de trabalhar com formatos diferentes, de acordo com a necessidade de cada história. Então, vocês vão ver que não existe um registro único, né, ao longo do livro, né. O livro, ele vai sendo... Cada história, na verdade, pede uma forma diferente. Então, às vezes, a dificuldade também, esse tempo de gestação tem a ver com encontrar a forma que aquela história estava pedindo, né? E aí a maneira de encontrar isso tem as mais diversas. Às vezes tem uma história há 20 anos que eu não estava conseguindo. Aí eu vou tomar cerveja com um amigo no bar e contando, aparece a forma, eu corro para casa assim, escrevo. Uma delas apareceu no sonho. Eu estava um ano rabiscando ali a história, não aparecia de jeito nenhum. Eu tive um sonho, e no sonho alguém me dizia: olha, você está contando do ponto de vista desse personagem, você tem que contar do ponto de vista desse personagem, que aí a história vai fazer sentido. E eu acordei, corri e fiz... Pô, até hoje eu estou esperando que esse sonho aconteça de novo, porque depois disso eu tive esse problema outras vezes. Então eu ficava ali rezando, pedindo, pelo amor de Deus, eu quero um sonho para resolver. Nunca mais aconteceu, só aconteceu essa vez, mas resolveu. Então, enfim, espero que agrade vocês assim, tanto a diversidade de assuntos, como a diversidade da forma também, das histórias do livro. Obrigado. Podemos... Se alguém tiver alguma pergunta sobre o livro que não leu... Os livros se passam em... Bom, não li também, enfim, agradecer, obrigado por estar aqui na Tapera. Os livros se passam em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, em tempos diferentes também, enfim. Você foi escrevendo eles ao longo do tempo também, ou foi um esforço um pouco mais concentrado? Era para ser um romance, aí virou um conto, enfim, como é que foi algo... Não era para ser um romance. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque eu nunca fui assim paladino, ativista do conto, mas eu estou me transformando um paladino e ativista do conto à medida que eu me dou conta de quanta resistência, quanto preconceito existe quanto formato. Assim. Um negócio que nunca eu não termino de entender ainda por que isso acontece, mas o fato é que existe uma certa visão assim, muito difundida no meio editorial brasileiro, de que de conto não vende, ou sei lá, ou de que as pessoas querem romances, as pessoas querem histórias longas. E isso vai na contramão assim, de tudo que a gente vive em termos de fragmentação de tempo. Né? As pessoas não têm tanto o mesmo tempo que para ler que elas tinham antigamente. Né? Todo mundo está acostumado a ver coisas picotadas, a trabalhar, a ler posts em Facebook, a ver capítulos de série. Então, realmente nunca fez o menor sentido para mim. Mas eu não sou editor, né? Talvez como editor, eu quero ver um editor com uma planilha de Excel, talvez me convença, mas é uma planilha de vendas. Mas, assim, do ponto de vista da forma literária, eu nunca tive, eu como leitor, desde menino, nunca tive qualquer tipo de rejeição, problema com conto. Pelo contrário, eu li com 14, 15 anos, eu li o Rubem Fonseca
devorava, assim, cada livro novo dele que saía, de contos, eu lia os romances também. Então, esse livro não foi pensado como um romance, pelo contrário, foi com... Cada conto teve o seu próprio processo de gestação, aí, como eu disse, alguns foram muito longos, outros mais rápidos, tal, mas cada um é um mundinho em particular. A maioria desses contos nasceu de uma ideia fixa, né, ou de alguma coisa que eu li no jornal, ou de algo que um amigo me contou. Vários dos amigos estão agradecendo. Tem muita gente que eu agradeci no final, porque estou sempre roubando ideias dos amigos. Então, os amigos estão tomando cerveja no bar, o cara conta uma história, eu anoto, eu guardo no caderninho, daqui a 10 anos, eu abro lá o caderninho, pô, isso aqui dá uma história. E também com muita pesquisa, porque eu acho que é um cacuete também de quem esteve na área acadêmica há muitos anos, quem gosta de pesquisar, esteve acostumado a trabalhar com fonte primária, então, eu gosto, eu preciso disso, e no livro tem, inclusive, brincadeiras com relação a isso, tem um debate meio metaficcional sobre isso, sobre a relação do material bruto, do material de pesquisa com a ficção. Então, mais ou menos por aí. Alô? Ao contrário aqui da maioria da audiência, eu conheço o livro, porque essa história do tal amigo que comprou em Portugal me diz respeito. E muito bom, Gustavo. Ainda não terminei, mas uma delícia a leitura. Muito gostosa. Que belo livro. Que orgulho de te ver estreando numa carreira oficialmente de escritor com um livro tão massa. Muito bom. Aí eu queria fazer uma pergunta que me deu curiosidade à medida que eu fui lendo. Eu sempre achei muito curiosa a tua obsessão com o diário, né? O fato de que você gosta de escrever diariamente e registrando teus sentimentos, os fatos, as coisas. Uma coisa tão fora de moda, ao mesmo tempo ainda tão linda, né? Tão genuína. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a relação dessa escrita do diário com esse teu se moldar como escritor. Claro. Alô? Obrigado. Meu nome é Antônio Márcio, eu sou editor, e é uma questão mais para você. Se bem que você também pode entrar e tentar elucidar para mim. Vocês falaram muito da linguagem, da questão de um livro ser escrito em português brasileiro e um livro ser escrito no português de Portugal. Existe uma certa diferença entre o que a gente escreve aqui e fala aqui e o que vocês escrevem lá e falam lá. Eu tenho muitos amigos, uma leva de publicitários que foi para lá, para Portugal, e que, nas conversas que nós tivemos, eles achavam que eles eram os desbravadores, que eles estavam conseguindo quebrar um pouco a estrutura rígida do português de Portugal com o português que se é falado e escrito no Brasil, só que na publicidade. E eu queria saber se isso ocorreu mesmo, se a publicidade dos brasileiros que foram para lá ajudaram a dar uma certa maleabilidade no português de Portugal ou não, continua muito diferente do que se é falado aqui. Olha, essa maleabilidade, eu não sei, a Bárbara vai falar, mas já que eu estou com o microfone, eu vou dar meu pitaco aqui. A impressão que eu tenho, de não sendo conhecedor profundo de Portugal, mas sendo um observador, tento ser um observador agudo ali do que acontece lá, que essa maleabilidade, Lisboa é uma cidade multicultural. Você tem ali português, variantes portuguesas do mundo todo. Eu vejo essa maleabilidade não só vinda do Brasil, mas vinda da África também. Então, eu vejo os meus amigos portugueses falar, boa ficha, não sei o que, gírias angolanas, entendeu? Eu brinco com meus filhos, por exemplo, eu contei com meus filhos que em Angola o café da manhã é mata-bicho. Então, eles chamam o café da manhã lá em casa de mata-bicho. Eles falam, vamos matar-bichar, não sei o quê. É uma brincadeira e tal. Eu vi isso quando eu estive em Portugal também. Então, eu acho que tem que botar as coisas em foco também. Um assunto que não vai dar para a gente explorar aqui, mas que vale um assunto de si mesmo, é como o Brasil continua de costa para a África. Você chega em Lisboa e você toma uma porrada, pelo menos a porrada que eu tomei,
Foi uma das porradas que eu tomei chegando em Lisboa, foi de repente ser uma cidade muito mais africana voltada para a África, que você ouve variantes do português de São Tomé, de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, você vê, do que o Rio, por exemplo, que é uma das cidades mais negras do mundo, mas que tem uma relação muito mais distante e idealizada com a África, né? Então, eu botaria isso na conta da maleabilidade do português também. Assim, se o português de Portugal hoje tem alguma flexibilidade, ela se deve não só ao Brasil, em alguma medida também, mas principalmente à África, né? Quer responder? Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. A diferença entre o português de Portugal e o português de Brasil é muitas vezes semântica, sintática e vocabular. Mas, por exemplo, autores como o Onjaki, ou Miyakoto, Onjaki angolano, ou o Miyakoto moçambicano, eles são publicados em Portugal e no Brasil sem se mexer na ortografia e sem nota de rodapé. Ou seja, aquilo que se fez com o Brasil nunca se fez com os escritores africanos, talvez por serem menos... mas, de facto, nós assimilamos em Portugal uma série de expressões que para nós são naturalíssimas, é normal. Portanto, eu acho que a língua é viva, não é? A língua é viva. Eu não concordo nada com os grandes defensores da língua de Camões, porque eu acho que a língua de Camões estava no século XVI, ótimo, especial, não tenho nada contra. Acho, e os puristas daquela língua. Mas a língua que nós hoje escrevemos tem que ser a língua que nós vivemos, tem que ser a língua que nós ouvimos e que nós falamos. E, portanto, quando eu estou a escrever, tem que ser a língua que nós pensamos. E já há muitas expressões e muitas formas, muitas vezes gramaticais, de nós estarmos a pensar que não tem a ver com a pureza da língua de Camões. Eu acho que isso é muito enriquecedor para todos. Portanto, quando você está falando do Edson Ataíde, quando eles foram para lá, não é? Os publicitários. Eu não sei se isso na altura teve algum impacto, se calhar teve, mas não foi isso que deu frutos, não foi uma expressão, por exemplo, a expressão cara nunca pegou. Em Portugal ninguém diz, oh cara, ninguém diz. Mas somos capazes de dizer, isto vai dar maca. E maca como é que se diz? Não, como é que é? Não. É? Não, é crioulo, mas o que é que quer dizer? Que é assim, é um problema, exatamente. Ou seja, é problema. Então nós muitas vezes dizemos, isto vai dar maca. Que é uma palavra angolana. Maca com capa. Dizer, isto vai dar problema. Lá está, com capa. Mas repara numa coisa, a comunicação é isto, não é? Eu digo com capa e tu percebes tu percebes o que é. Não, mas tu percebes, tu fazes um pouco de esforço e há mais. E mesmo que tu não soubesses, hoje nós temos uma ferramenta para que alguma coisa há de valer, que é o facto de termos um iPhone ou um smartphone e estamos à distância de um clique para perceber qual é a expressão. E, portanto, o saber também aí é muito fácil. Eu não percebi bem esta expressão, eu vou consultar e sei imediatamente. E aprendo-a imediatamente. E a maior parte das vezes, quando estou a falar com pessoas que falam a mesma língua que eu, porque eu acho que o português é a mesma língua, é uma questão de esforço. Eu posso não perceber primeiro. O Ruben de Fonseca, quando eu li, ou o João Baldo, tinham imensas expressões que eu nunca tinha ouvido. Mas eu percebi pelo sentido o que é que elas queriam dizer. Eu não precisei de nota de rodapé. Eu nunca me vou esquecer de ver uma vez um livro publicado há uns 15 anos em Portugal, em que estava a palavra viado. O cara é viado. E o editor, muito inteligentemente, pôs uma nota de rodapé a dizer homossexual.
E eu pensei, bem, e são dois erros. Viado não é homossexual, porque é gíria para homossexual, é uma coisa, se é viado. Não é? Porque homossexual existe no Brasil, a mesma palavra. E depois é estupidificar o leitor, porque era óbvio o que é que estava ali. E isso aconteceu muito em Portugal. Não, nós não adaptamos, mas pomos umas notas de rodapé para as pessoas entenderem. Então, é nivelar por baixo o leitor. E eu, pronto, acho que é o meu ponto. Tenho outras... Em termos fonéticos, eu acho que a língua está derivada de uma maneira bem diferente. E vou contar uma anedota que me ocorreu. Eu comprei um iPhone quando vivia em Lisboa. Ele tinha aquela opção do Siri para português de Portugal. Eu não conseguia fazer o iPhone me entender. Passei para o inglês, aí ele começou a me entender. Porque, basicamente, em termos fonéticos, eu não conseguia reproduzir, e vivi 4 anos em Lisboa. Quando eu começava, aprendi a falar, utilizando o vocabulário e a maneira, a sintaxe portuguesa, entrava num táxi e falava assim, pois então é brasileiro, mas já está a falar português. Obrigado. Pensei que sempre tivesse falado, mas pronto. Só um comentário. Mas eu tenho outra história mais otimista. Eu levei meu filho de 9 anos para Lisboa, ano passado. Eu dei para ele, você tem, sei lá, 50 euros para comprar o que você quiser e tal. Eu soltei ele no shopping. Daqui a pouco ele volta com um livro do youtuber português. Um menino de 9 anos. E ele lendo, falando, foste trollado. E as piadinhas do youtuber português, não sei o quê. Ele entendia perfeitamente. Ele ria, achava engraçado o negócio, mas, assim, pelo contexto, pelo sentido, ele leu o livro inteiro. Não parou e perguntou o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo ali. Vai entendendo, vai fazendo conexões. Isso é uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos faz isso, cara. O adulto não faz. Então, com o mínimo de boa vontade. Eu acho que o escrito ele é muito próximo da necessidade, mas falado é mais complicado. Eu queria responder a Clarice outra pergunta sobre a coisa do diário. Eu tenho um diário há muitos anos, mas ele é um diário meio bagunçado. Eu não escrevo todos os dias. Eu escrevo temporadas, assim. Temporadas em que eu sinto vontade e tal de escrever ou necessidade de escrever. Na verdade, tem uns 2 meses que eu não escrevo. Então. Mas o diário, para mim, ele tem várias formas, vários objetivos, vários sentidos ao mesmo tempo. Tem um lado que é você manter alguma disciplina, alguma regularidade de escrita, mesmo quando você não está conseguindo resolver questões. Estou tentando escrever um conto, que era no meu caso, e ficava batendo com a cabeça na parede várias vezes. Então eu mudava de assunto. Eu vou escrever qualquer outra coisa para ver se flui. Muitas vezes ajudava. E tem outras que é um repositório de ideias também. Então eu estou sempre relendo o meu diário. Eu faço um diário à mão, mas eu deixo passar 1 ano e eu passo a limpo no computador. Então, e esse 1 ano, às vezes, faz milagres, né? Quando eu vou passar a limpo no computador, eu sempre encontro uma ideiazinha, uma coisa, às vezes é uma expressão, às vezes é uma palavra que alguém disse. Eu não anoto só o que acontece na minha vida ou as minhas impressões, eu anoto coisas curiosas assim que eu ouço, coisas que me chamam a atenção e que eu não sei se ou quando um dia eu vou usar aquilo ali, mas tá ali um repositório. Então já tem mais de 10 anos de diário, tenho um catatal assim encadernado, vários volumes, então tem material tem material para mais de um livro ali. Eu traduzi tem um escritor peruano chamado Julio Ramon Ribeiro, que é da mesma geração do Vargas Llosa, ele é menos conhecido que Vargas Llosa, bem menos conhecido, claro, mas ele é um escritor também e vale a pena. Eu traduzi um livro dele chamado Prosas Apátridas, que é um livro interessantíssimo, está publicado pela editora Rocco. Ele tem os diários dele, ele passou décadas escrevendo diários. Os diários dele são interessantíssimos. Ele publicou os diários dele. O diário, como gênero literário, é algo que me atrai também, né? Você tem muitos exemplos, né? O diário do Kafka, né? E muitos outros, tal. Mas esse livro é uma coisa curiosa, que já está mais perto da minha relação com
com o meu diário, né, que chama Prosas Apátridas, não porque são as prosas de alguém que era apátrida. Ele morou fora do Peru a maior parte da vida dele, morou em Paris e tal, mas eles não se consideravam apátridas. Prosas apátridas porque eram pedacinhos de coisas que ele escrevia que não tinham uma pátria literária, que não eram contos, que não eram... eu não sabia direito o que era, mas ele juntava, ia anotando em pedacinhos de guardanapo. Ele tinha um arquivo na casa dele, ele escolheu os 200 melhores. Muitos deles hoje têm caras de post de Facebook, tem tamanho de post de Facebook. Se fosse hoje, talvez ele fosse alguém muito assíduo na rede social, mas eu gosto muito dessa ideia. São 200 fragmentos, alguns de 3 páginas, outros de 2 parágrafos, outros, às vezes, de 2 linhas, em coisas que ocorrem a ele. Às vezes ele descreve uma coisa que aconteceu com ele, como aquilo ali mexeu com ele. Às vezes é uma ideia que acontece. Então, eu me reconheço muito nesse formato, mais do que o diário clássico, do tipo, hoje aconteceu isso, não sei o que. E eu, enfim, tem um método aí um método muito conhecido de criatividade, não só para escritores, mas para todo mundo, coreógrafos. Né? Esqueci o nome do livro agora, mas está traduzido no Brasil, vendeu muito, que, assim, resumindo, no final das contas, o método escreva 3 páginas por dia durante 4 meses e algo vai acontecer na sua vida criativa. Eu não sei se alguém conhece esse livro aqui, mas é um livro que vendeu para caramba, aqui no Brasil, inclusive. E é isso. Independente do que você escreve, a regularidade que você está escrevendo ali desperta coisa, mexe com o teu subconsciente de outra maneira e tal. Mas não tem uma relação direta assim, entre o que eu escrevo. Muito mais mediado, muito mais sinuoso. Bom, boa noite. Alô? Bom, boa noite. É a primeira vez que eu venho aqui na Tapera. Eu tinha vontade de conhecer por outras razões, etc. Mas me precipitei pela apresentação do livro no site da Tapera. Achei muito interessante a descrição do livro e das histórias. Então, fico muito contente. Com ele aqui, comecei a ler, né? Então, parabéns pelo livro. E a minha pergunta seria o seguinte: na tua experiência, na tua vivência, né, como pessoa e tudo, quais seriam as influências que você acha que pode ter tido, não só de escritores, mas também de filósofos, enfim, de outras pessoas de modo geral, e falando de modo mais amplo, também do ponto de vista espiritual, ou seja, o que é que você sente que é o propósito da vida, do sentido da vida, como é que você se posiciona dentro do cosmos, etc. E como é que isso está refletido de alguma forma nesse livro, ou na tua vida de modo geral, né? Bom. Porque a minha vai juntar. Era uma pergunta que eu também queria fazer, essa das influências. Mas eu queria fazer um comentário sobre o teu comentário, e que agora, muito recentemente, em Portugal, existiram algumas manifestações sobre a questão da luta pela moradia, porque Lisboa está uma cidade muito gentrificada. E eu moro aqui há algum tempo, mas vendo o Facebook, fotos de amigos, e um dos slogans era "sambando na cara do capitalismo". Ora, eu acho que isto seria muito impossível há 8 anos atrás, mesmo 5 anos atrás. Tem havido uma leva de gente a ir daqui para lá, e pessoas também de lá para cá, como por exemplo eu e o Jordi, que também têm modificado um pouco isso. A segunda era uma observação que, obviamente, não conheço o autor, não conheço a escrita, mas abrindo numa página ao calhas, encontro um amigo meu, o Bernardo Zabalaga, que é um performer, que está no conto O Amante da Mulher Mais Feia do Mundo, e fiquei surpreendida, por um amigo que morou comigo, então é muito próximo. Então eu espero que, se todos abrirmos, não é, a página e encontrarmos alguma referência, algum amigo, já está ganho. Tá, obrigada. Obrigado. Eu acho que isso responde à pergunta dele. Eu acho que o sentido da vida é esse, é ouvir depoimentos como esse. Fico muito feliz. Como é que é o seu nome? Fico muito feliz em ouvir isso, porque esse tipo de, não sei, de sincronicidades é nisso que eu acredito. Tem uma frase que eu repito sempre, tem um adesivo de carro espírita que circulava aqui alguns anos atrás, que dizia assim: coincidências não existem, leia Kardec, do Allan Kardec.
E um amigo meu dizia que a frase era boa, mas melhor ainda se você invertesse e dizer Kardec não existe, leia as coincidências. Então, estou sempre procurando ler as coincidências, né? Então, fico muito feliz. Esse conto em particular, eu li uma matéria que saiu na Piauí sobre o Bernardo Zabalaga, que contava a experiência dele no Festival de Literatura de Buenos Aires. Eu fiquei com aquilo ali na cabeça, falei que coisa incrível. E aí um dia eu estava escrevendo esse conto e ele apareceu. Então tem muitos outros personagens. Eu não vou botar todas as aspas possíveis reais, porque evidentemente o Bernardo Zabalaga que está aí não é o Bernardo Zabalaga, é um Bernardo Zabalaga. Mas tem muitos personagens reais e a brincadeira entre realidade e ficção, como eu já disse, é uma das coisas que me interessam e que eu procurei. E eu gosto de falar brincadeira porque tira um pouco do peso. Metaficção, não sei o que é ficção. Para mim é tudo brincadeira. Então, com relação às influências, a lista é longa. Então, vou mencionar as mesmas pessoas que me vêm à cabeça. Todos os mestres da história curta, contos e assemelhados no mundo, assim, que eu li, né? Eu li muito Hemingway quando era mais novo. Não tenho lido recentemente, mas em algum lugar tem um Hemingway, evidentemente, que me impactou muito. Eu li bastante Chekhov quando era mais novo, e o Chekhov eu estou sempre relendo. Eu voltei a ler Chekhov. O Chekhov sempre me impressiona e me impacta muito, e estou sempre descobrindo coisas novas nele. Eu li bastante Chekhov antes de me tornar funcionário público. Quando eu voltei a ler o Chekhov já funcionário público, eu dava umas gargalhadas nervosas, assim, porque eu falei, nossa, esse funcionário público aqui, né, quantas histórias que envolvem funcionários públicos, quantos arquétipos ali que eu reconheci e que assim passaram batido de uma leitura 20 anos atrás. Então, o Chekhov, sem dúvida nenhuma, é alguém que eu estou sempre lendo e relendo e admirando por várias razões. Pelos finais deles, os finais dos contos são absolutamente desconcertantes. Então, esse efeito desconcertante é uma coisa que eu admiro, que eu gosto, que eu procuro, de alguma maneira, emular, né? No Brasil, você tem grandes mestres do conto, dois que eu admiro muito, que é o Rubem Fonseca e o Sérgio Santana. O Sérgio Santana, inclusive, está aí na contracapa aí como cabo eleitoral do livro. E dos dois, o Rubem, eu li muito o Rubem quando era mais novo, eu ainda admiro muito profundamente o Rubem, mas assim, acho que a longo prazo o Sérgio acabou me influenciando mais do que o Rubem, por conta da variedade formal dele, por conta da sensação de que cada livro novo dele, você podia te puxar o tapete, podia ser uma coisa completamente diferente, podia explorar caminhos ali que você nunca tinha pensado, podia... E o Sérgio, de certa maneira, tem algo parecido com outro escritor que eu gosto muito, que é o David Foster Wallace, como contista, né? Que ele arrisca muito. Eu gosto de escritores que arriscam muito. Eu não tenho muito apreço pelo bem feitinho, que é aquela coisa. Olha que coisa, a maquinária toda bem feita. Olha como ele armou a história para funcionar. Isso aí não me dá tesão. O que me dá tesão é a sensação de que as pessoas estão se arriscando, estão explorando coisas novas. Às vezes fracassam, mas eu prefiro, num livro de contos, em que alguns contos fracassem, mas você tem um conto que você fica... Isso aqui mexeu. Isso aí, para mim, vale mais do que um livro de contos, que é tudo certinho, bonitinho, bacana, então, mas que não me produz esse efeito. E o David Foster Wallace tem isso. O Sérgio tem isso também, em alguma medida, né? Eu leio o livro de contos dele, não são todos os contos que eu fico... mas tem um ali que me tira do prumo, aquilo ali, para mim, vale o livro inteiro. Entendeu? Eu gosto de arriscar. Tem um escritor argentino que eu traduzi aqui, mas que está inédito em português. Português em todos os idiomas, inclusive em Portugal. Que é o Patrício Prono, que é um escritor argentino. Eu traduzi um romance dele, que saiu esse ano pela editora Todavia, que eu recomendo, chama O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, que é um tremendo romance.
Mas ele tem uns contos absolutamente fenomenais e que me marcaram muito no livro, porque é um pouco na mesma onda. Ele tá brincando com a forma. Ele é um cara que ele é argentino, mas mora fora da Argentina há mais de 10 anos, morou na Alemanha, hoje ele mora na Espanha. Então, esse descentramento e essa vontade de trabalhar com várias realidades ali também eu me reconheço nisso. E essa vontade de brincar com o formato do conto também. Li um conto dele, por exemplo, alguns anos atrás, que era um conto... Tem 2 ou 3 contos nesse livro que são numerados, né? Os parágrafos são numerados. Parte 1, 2, 3. Eu lendo um conto dele. 1, 2, 3, 4, 7. 7 de novo. 9. Menos 1. É uma coisa simples assim, mas eu falei, por que eu nunca vi isso antes? Nunca vi alguém trabalhar com a numeração, brincar com a numeração do conto e produzir um efeito literário novo a partir daí. E esse é um cara novo que está vivo, mais novo que eu. Está aí, já tem 10 livros publicados. Pouca gente conhece ele no Brasil. Então, esses são os nomes que me vêm à cabeça, que são os que estão frescos assim. Mas é evidente que tem muita gente mais que está aqui que mereceria ser citada. Mas eu acho que, para começar, está bom. É isso. Bom, agradeço a presença de todos aqui, todos e todas. Espero que gostem. Espero que curtam o livro. Você também, o Pacheco aí, um grande amigo aí, está vindo aqui na Tapera. A editora Tinta da China aí, obrigado pela presença aqui. Vamos trazer outros livros aí de vocês aqui para cá, para a Tapera. E dizer que a gente vai montar uma mesinha de autógrafo aqui, a gente pode ficar aqui ainda confraternizando, quem quiser. Está tendo uma festinha aqui do lado, como vocês perceberam. E são todos amigos também, enfim. Quem quiser, fica aí mais um tempinho. Então aí a gente vai montar uma mesinha aqui para o Gustavo assinar os livros aí, quem quiser. Tá bom? Então, valeu. Obrigado. Uma salva de palmas.